Mexa-se está no ar. O Wilson já deu o pontapé inicial em 2020 e agora é comigo. E o que está chegando? Carnaval. E o que o carnaval tem a ver hoje aqui, laboratório de anatomia? Para você que se diverte, para você que fica em pé, pulando, dançando, ou até mesmo trabalha muito em tempo em pé. O que você tem? Dor. Bastante dor. Principalmente na região da coluna. E o que a gente vai mostrar agora no Mexa-se é o seguinte: o porquê essas dores acontecem e o que fazer para amenizar essas dores. Quem vai estar explicando um pouquinho mais sobre a nossa coluna, o porquê dessas dores, é o professor Walter Briguetti. Tudo jóia? Bem-vindos novamente em 2020 ao Mexa-se. É bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar de um tema importante, que quando nós nos referimos à coluna vertebral, nós somos seres vertebrados. Somos vertebrados, nós temos um conjunto de vértebras que permite um encaixe, permitindo curvaturas. Tudo para quê? O tempo inteiro que nós estamos assumindo a postura ereta ou ortostática, nós estamos permitindo uma ação da gravidade. A gravidade age sobre o corpo humano. Então imagine, qual que é a tendência com a gravidade? Nós sempre cedemos em relação a essa carga, esse peso que está vindo de cima para baixo. Então, como nós podemos equilibrar isso tudo? Então, obviamente, a coluna tem várias curvaturas, cervical, torácica, lombar, a região sacral, em que se distribui todo um peso. Tanto é que as vértebras têm formatos específicos, desde um tamanho, um diâmetro menor, no sentido de céfalo-caudal, aumentando até a região lombar. Quer dizer, esse diâmetro vai aumentando porque vai se distribuindo cada vez mais cargas. Agora não posso pensar que a coluna está isolada. Quando a gente coloca aqui do lado, a coluna, nós temos outras regiões do corpo humano que estão acopladas a ela, né? Então nós temos o segmento da cabeça, o segmento do tórax, o segmento dos membros superiores, inferiores, pelve. Todo esse conjunto está atrelado a esse eixo principal. Então quando a gravidade age, quem que garante o equilíbrio e o equacionamento fisiológico e anatômico dessas curvaturas? A musculatura que está adjacente. Então nós temos um corpo de músculos, tanto paravertebrais, na região cervical, torácica, lombar, grupamentos musculares que garantem a estabilidade dessa coluna em seu desenvolvimento funcional diário. Então, a região cervical, a região torácica, lombar, todas elas têm agrupamentos musculares que são paralelos um em relação ao outro, quer dizer, eles têm que estar bem condicionados, bem estimulados, trabalhados, para garantir esse equilíbrio. Então, quando você está fazendo as tarefas do dia a dia, obviamente tem tarefas que existem mais um lado do que outro da coluna, às vezes, ou os dois. Então, para isso tem que ter o quê? A resposta adequada de uma musculatura que possa atender essas demandas cotidianas, tanto na região laboral, como na região da prática do exercício físico, ou em outros elementos do dia a dia, em posturas dinâmicas. Então, imagine se uma coluna que tem situações dinâmicas, situações estáticas, então, e essa coluna o acompanha a vida inteira. Então eu não posso pensar no hoje a situação da coluna. Há quanto tempo minha coluna vem sendo demandada em termos de sobrecargas que nem sempre estão equilibradas? Isso tudo leva a um histórico ou não de comprometimento desse eixo principal, né? E nesses períodos, então, que a gente vai ficar muito tempo em pé, com certeza essas dores são mais fáceis de acontecer. Sim, porque as dores podem se manifestar principalmente pelo seguinte: se eu não tenho uma musculatura muito bem preparada e tenho que manter esse eixo, alguma musculatura tem que ser sobrecarregada em detrimento da outra, porque eu tenho musculatura no sentido dorsal e ventral. E essa musculatura ela tem uma função agonista e antagonista. Então, se, por exemplo, o meu músculo do abdômen não está bem trabalhado, a sobrecarga na região lombar, ela vai ter uma demanda muito maior na região paravertebral lombar, porque essa musculatura passa a compensar a não eficiência da musculatura abdominal. Porque imagine, a musculatura abdominal que você tem aqui na frente, por exemplo, o que você tem de aparato? Percebam, eu tenho o processo estiloide aqui, do osso externo, aqui o pubis, toda essa área, toda essa parede anterior é muscular. Se a musculatura não estiver devidamente trabalhada, eu tenho órgãos internos que também pressionam essa musculatura. Então se associa a posição ereta aos órgãos internos e uma musculatura não bem elaborada aqui na parede anterior do abdômen, o que acontece? Essa região lombar acaba tendo que sobrepor a condição fisiológica e com isso há uma sobrecarga. Então é aí que vem a lombalgia, dores, né? Assim como também na região torácica. Se eu não tiver uma musculatura bem elaborada, o que vai acontecer? A tendência de eu atribuir uma cifose. Sempre existe uma compensação para que eu possa manter esse corpo ereto.
Mas o ideal que seria, vamos pensar assim, eu fazer um trabalho de musculação ou de exercício resistido e associar também alongamento, né? Porque como no dia a dia nós temos nuances de atividades que permitem sobrecarregar áreas diferentes, o alongamento também é muito importante, alongar a musculatura que permite estabelecer essa dinâmica de agonismo e antagonismo, que garante assim o eixo na sua demanda normal. Então eu não posso pensar num dia, até um dia, 2, uma semana, um mês. Então imagine, você está fazendo um trabalho que nem nós damos aula horas e horas em pé, né? Às vezes a carga horária você de 20, 30 horas. Então se eu não tiver a musculatura preparada para manter essa postura ereta, eu acabo sentindo alguma sobrecarga em regiões por desequilíbrio. Então nenhuma dor existe. A dor só existe porque ela tem uma razão, uma causa, um sintoma decorrente de uma má postura. Então, a ideia eu acho que é bacana quando vocês estão trabalhando nesse tema. Como nós podemos reeducar essa postura? Como nós podemos estabelecer exercícios que permitam modelar o sistema biomecânico da coluna para estabelecer uma postura equilibrada, uma postura que sobrecarregue regiões ou distribua a carga de forma mais harmônica, com sinergismo que leve uma preservação desse eixo principal. Bacana, professor. Então, ele explicou que precisa sim, é necessário fortalecer toda a nossa cadeia muscular para tornar o quê? A nossa postura mais correta e, consequentemente, amenizar, né, essas sobrecargas que acabam acontecendo quando a nossa musculatura está fraca. Tá com dor na coluna? A gente vai agora propor uma série de exercícios de alongamento para compensar essas dorzinhas e poder curtir um pouquinho mais aí no carnaval. Acordei e aquela dor indesejável na minha coluna. O que podemos fazer para amenizar então essa dor? Então, primeiro eu estou lá deitada na minha cama. Primeira coisa, posso estar abraçando as duas pernas. O Wilson vai estar demonstrando isso. Desse movimento, ele vai fazer a extensão de uma perna, segura na outra, devagar. Pode se fazer em torno de 15 repetições, para ir soltando, para estar massageando lá a nossa coluna lombar. Joia! Agora ele vai segurar uma e manter a outra estendida. Isso. Vai estar alongando também posteriores de coxa, mas o objetivo principal é estar relaxando a lombar. Trocou, Wilson. Isso. Mais um pouquinho. Novamente vai abraçar as duas pernas. E ele vai fazer agora movimentos circulares, 3 vezes de cada lado. Esse movimento ele é bem legal porque faz com que a região toda ali da lombar ela fique bem relaxada. Então vai estar massageando a minha coluna. Então, relembrando, eu posso fazer esses exercícios na própria cama ao acordar. Novamente do outro lado. Ótimo. Inverteu mais uma vez. Perfeito. Eu vou segurar agora uma das pernas e a outra eu vou esticar lá no chão. Isso. Se eu quiser potencializar um pouquinho mais, eu posso vir de frente aqui ao joelho. Ótimo. Trocou de lado. Então, só lembrando, todos os exercícios bem lentamente, em torno de 15 a 20 segundos. Posso permanecer até mais tempo em cada lado. Perfeito. Os 2 pés agora no chão. Afasta os braços, Wilson, e eu vou deixar com que, isso, de um lado, do outro. Só ter um pouco de cuidado, quem tem problema de hérnia de disco, todo movimento, né, de tração, de rotação, pode estar agravando. Então, evita-se fazer movimento de rotação, tá? Pode segurar lá, de um ladinho, isso. Mantendo a respiração contínua, lenta, profunda, que também
ajuda a relaxar. Trocou de lado, Wilson, segurou lá do outro lado, isso. Perfeito. Então, antes o Wilson estava em decúbito dorsal, com as costas apoiadas no colchonete, e agora a gente vai estar decúbito ventral, ou seja, o abdômen voltado para o chão. Então, ele vai dar prosseguimento à nossa sequência. Isso. Os braços lá à frente. Tenta alcançar o máximo que você puder vir com os braços estendidos lá na frente. Isso. Mantenha a respiração contínua. Inspira profundamente pelo nariz. Solta o ar pela boca. Wilson, agora você vai projetar o teu tronco primeiro para um lado. Isso. Para alongar toda essa parte lateral da nossa coluna. Lembrando lá, em torno de 20 segundos. Para o outro lado. Isso. Para alongar toda a lateral. O Wilson tá meio encurtadinho, gente. Só um pouquinho. Ele sempre judia de mim, hoje eu estou judiando dele, nada mais justo, né? Agora o Wilson vai lá à frente novamente e ele vai esticar uma das pernas atrás. Isso, deita lá no chão, tenta deitar, estica essa perna lá no chão, Wilson, vamos, quadril mais embaixo. O joelho está sendo um fator limitador aqui do Wilson. Falta alongar, ele fortalece bastante, mas falta alongamento. Por isso que ele sente bastante dor na coluna. Hoje ele já chegou reclamando de dor na lombar. Perfeito. Novamente, isso. Mais uma vez. E aí você pode repetir essa sequência de 2 a 3 vezes, o tempo que você tiver, né? Lá na cama, até você acordar. Então tem dias que você tem um tempo maior, pode repetir essa sequência por várias séries, tá? Agora a gente vai fazer uma sequência em pezinho de alongamento. E agora, sentado ou numa cadeira ou na própria cama, continuando então os exercícios para soltura lá da coluna. Só esse movimento de descer, eu já vou sentir todo o alongamento por completo na minha coluna, seja ela na parte cervical, na torácica, que é ao meio, e lá embaixo na lombar. Também posso inclinar-me para um lado, isso, mesmo movimento que a gente fez no chão, só que agora sentado, do outro lado, Wilson, lembrando sempre respiração contínua, lenta, profunda, que ajuda a relaxar. Perfeito, sobe devagar, sempre volta lentamente. E agora ele vai fazer um outro tipo de movimento que também ajuda a alongar o glúteo. Não esquecendo que é toda, né, uma cadeia interligada de músculos que vão fazer com que haja um maior relaxamento. Glúteos encurtados, sobrecarga também lá na lombar. Isso. Mais uma vez do outro lado. O Wilson não quer mostrar que ele está ficando careca, gente. Vai lá. Perfeito. Mais uma vez desce lá no chão, Wilson, só para dar mais uma relaxada. E é uma pena que o nosso programa já está acabando. Não temos mais tempo de dar mais dicas, mas é claro que semana que vem tem mais. E você nos espera até lá. Mexa-se!